Bom dia, meninas! Que gostoso estar aqui com vocês cedinho, né? Participando do café da manhã de vocês. Muito obrigada por vocês. Eu já tomei meu cafezinho, tá, gente? É, por vocês me convidarem, né, para poder estar aqui com vocês novamente, tá certo? É um prazer sempre, viu? Até escolhi aqui meu cantinho do café, onde eu faço meus cafés todos os dias, para poder me inspirar aqui para o tema que a gente vai conversar hoje, tá? Bom, vou trazer aqui para vocês, né, uma forma, né, de como isso eu faço mesmo, eu pratico diariamente, tá, gente? Como que eu faço a gestão do meu tempo, né? Então, o assunto é esse, né? Que eu acho que é um assunto tão importante, na verdade, porque a gente vive no mundo do 2x agora, tudo é muito rápido, tudo tem que ser imediato. E isso cansa, né? Não sei se vocês sentem esse cansaço, porque eu canso, né? De ver tudo muito rápido. E aí a gente agindo no automático o tempo todo, então, enfim, parece que as 24 horas não são mais 24 horas, né? Parece que a gente tem 10, 12 horas por dia, não 24 mais, porque muitas vezes nem dormir direito a gente tem tempo, né, para descansar, vamos dizer assim. Então, eu quis trazer esse tema para vocês hoje, para poder contribuir, né, com a gestão do tempo de vocês, tá? Bom, como é que eu organizo, né, o meu tempo? E eu faço ele, enfim, render, né? Vamos render esse tempo. Como diria Einstein, né, gente? O tempo ele é relativo. Então, e que bom que ele é relativo, porque então a gente consegue otimizar, a gente consegue fazer ele render, tá certo? De repente, assim, o que eu acho que faz total diferença, gente, e para mim sempre fez assim total diferença, é a forma como eu penso, né? A minha é a forma como está programado o meu mindset, né? Com relação ao tempo e os meus desejos, as minhas metas, os meus objetivos. Então já começa por aí, né? O que é importante? A gente começar a analisar o nosso tempo. Então, tem um livro que eu vou colocar aqui para vocês já, né? Na hora de. Eu vou já colocar aqui a fotinho, tá bom? Para vocês, que é a Tríade do Tempo, tá bom? Do Christian Barbosa. Ele é um rapaz, ele é super jovem, tá? Ele começou a trabalhar aos 14 anos, gente, uma coisa de louco, né? Ele ficou já milionário, muito jovem, porque ele sempre gostou de programação, e ele montou um sistema que ele vendeu lá para a Microsoft, para vocês terem uma ideia, tá? E aí ele começou a ficar milionário. E depois ele passou por um turbilhão aí na vida pessoal dele, né? De burnout, de estresse, enfim. E aí ele começou a estudar outras coisas, né? E aí ele trouxe um método de gestão do tempo. E esse método eu aprendi, inclusive, na minha pós-graduação em neurociência. Ele foi meu professor, tá? O Christian Barbosa. Eu adorei o Christian. Sigo ele nas redes sociais. E ele tem um livro que eu li, que é a Tríade do Tempo, tá? E eu tive aula sobre a Tríade do Tempo diretamente com ele. Então, gente, nesse livro eu super recomendo que vocês leiam, tá? Ele é meio grossinho assim, mas vai dar para ler. É gostoso, tá? Ele traz todo o método. Mas resumidamente aqui, que é o meu objetivo hoje, trazer já para vocês na prática, é vocês colocarem a tríade do tempo na vida de vocês, tá? Como assim? Vamos analisar primeiro. Então, ele fala que a gente precisa classificar o que a gente faz, tá? Não só o que a gente faz, mas o que a gente pensa também, tá bom? Porque pensar gasta tempo, é ou não é? Né? Ficar pensando toma tempo também. Em três tipos, em classificar em três tipos, tá? Então, ele fala das coisas importantes, das urgentes e das circunstanciais. O que é isso, tá? Então, assim, durante o seu dia, o que você gastou de tempo em coisas importantes, ou seja, aquelas que realmente estão ligadas, congruentes, coerentes com seus objetivos. Então, vocês já entenderam, né? O importante é o mais importante. E urgentes. Urgentes é o quê? É aquele apagar. Sabe aquele incêndio que acontece e você tem que apagar? Sabe aquelas coisas que você até tinha prazo, só que você quebrou o prazo, né? Você foi empurrando com a barriga, foi deixando, e aí o prazo acabou. E aí virou urgente, né? Então pode ser urgente, pode ser os imprevistos que acontecem, que muitas vezes a gente não tem controle sobre eles, aí ok, né? Mas eles tomam nosso tempo. Mas muito dessas coisas urgentes acontece por quê? Porque a gente procrastinou, porque a gente deixou para depois, porque a gente falou, eu tô cansada agora, eu vou resolver isso depois, isso aqui dá para resolver amanhã, e aí a gente vai perdendo o time, né? A gente vai perdendo o prazo, e aí isso vai ficar urgente mesmo, tá certo? E circunstanciais, né, gente? O que é circunstancial? Aí, esse é o perigo.
tá? Eu acho que a maior parte do nosso tempo a gente gasta com coisas circunstanciais. O que que é isso? São aquelas coisas que fazem a gente perder tempo, tá? Aquilo que a gente não deveria ficar gastando tempo com isso. Por exemplo, a gente pega lá, né, o nosso querido Instagram, né, e fica lá, né, com o dedinho. Esse movimento já tá virou automático, né, gente? Fica lá, né, dando os scroll ali na timeline. E aí fica lá, fazendo isso. Quanto tempo a gente gasta? Né? Até nos celulares agora a gente tem, né, como saber quanto tempo a gente ficou em cada aplicativo, né? Aí você vai ver lá, né, aplicativo do Instagram, quanto tempo você ficou lá acessando, né? Aí você fala, nossa, fiquei 2, 3 horas no dia mexendo no Instagram. Olhando, mas o que você ficou fazendo no Instagram? Pesquisando algo interessante? Algo que vai te agregar com as suas metas, com os seus objetivos? Ou ficou lá só escorregando o dedo, né? E consumindo aquele conteúdo de forma automática? Imagina, você ficar 3 horas no Instagram, isso daí já, né, são 3 horas a menos das suas 24 horas, né, que você tem no dia. Enfim, tá? Um exemplo meio bobo aí, mas é isso, tá? Então, circunstancial é isso. O quanto tempo você ficou gastando aí com coisas não importantes, ou seja, literalmente você perdeu tempo, tá? Então, faça um exercício, gente. Diariamente, né? Saia do automático. E faça isso uma semana, pelo menos, pra gente avaliar como que é a sua semana, tá? Então, assim, todos os dias eu vou assim, então eu vou começar na segunda-feira agora, eu vou começar a analisar até domingo tudo que eu fiz, tá? Então, assim, quanto tempo, quantas atividades eu fiz que realmente foram importantes, quantas foram apagar incêndio, urgentes, e se essas urgentes, o que são essas atividades urgentes que aconteceram? Realmente foram imprevistos? Que você não tinha controle sobre isso? Ou você tinha controle sim, é que você deixou passar prazo, tá? E o que foi circunstancial, ou seja, o que eu fiquei matando meu tempo, né? Então, o que eu fiquei ali enrolando, perdendo tempo, o quanto de atividades circunstanciais eu fiz, né? E que não me agregou em nada, tá? Aí vocês vão ter o quê? Mais clareza, mais consciência do que vocês estão fazendo com o tempo de vocês. E que por isso, né, vocês não conseguem fazer aquilo que vocês têm de meta. Então, por exemplo, eu preciso, não tenho tempo para ir para academia, não tenho tempo para fazer uma atividade física. Mas eu fico 2 horas no Instagram. Se eu fico 2 horas no Instagram, eu não podia trocar essas 2 horas, né? Não tô falando pra fazer isso todo dia, tá, gente? Se vocês gostam de ficar no Instagram, tá tudo certo. Mas assim, mas todo dia, né? Vou trocar essas 2 horinhas disso. Exemplo meio bobo aqui, tá, gente? Quem não fica no Instagram, eu odeio Instagram, me desculpa, tá? Mas é mais um exemplo pra ficar mais prático. Então, eu vou trocar essas 2 horas 3 vezes por dia por 2 horas na academia, tá? Então, você já começa a fazer uma gestão do tempo diferente, tá vendo? Outra coisa que é importante, gente, programa a sua semana. Planeja, né? Uma dica que eu dou. Eu gosto de fazer, assim, cada um não tem um método perfeito, tá, gente? O método certo e errado, tá bom? Eu tô aqui compartilhando o que eu faço e funciona, tá? Pra mim, super funciona, tá bom? Toda sexta-feira, eu gosto de olhar a minha próxima semana e deixar já a minha agenda da semana seguinte, né? Da semana que vai entrar, já fechada. O que eu quero dizer com isso? Independente se teve buraco, se tem buraco ou não, eu amo os buracos, gente. Eu acho que a gente tem que ter buraco na agenda, tá? Por quê? Porque imprevistos acontecem realmente, aí você encaixa ali no buraco da sua agenda, mas também, gente, é importante ter momentos de pausas no dia. Então, os buracos são saudáveis sim na agenda, tá? Não fiquem mal porque, minha agenda não tá lotada de paciente. Não, gente, que bom, né? Tem um buraquinho ou outro ali, é ótimo, olha para outro ângulo, tá? Então, assim, valoriza o seu trabalho, então saiba cobrar também o seu trabalho, tá? Porque também às vezes você baixa tanto o preço, fica trabalhando com operadora de saúde, recebendo uma miséria, e aí realmente você precisa ter a agenda lotada, senão você não sobrevive. Mas não, se você valorizar seu tempo, valorizar o seu trabalho, você consegue cobrar o justo pelo seu nível do seu trabalho e sobrar tempo para você. E esses buracos é fantástico, porque se você tem buraco na agenda, você consegue usar ele para você ter ideias, para você despertar a sua criatividade, porque a criatividade ela só aparece quando a gente não tá estressado, quando a gente tá tranquilo, quando a gente tá feliz, quando a gente tá bem. Aí a criatividade aflora, né? Então, e aflora até pra gente fazer a gestão do nosso tempo, porque a gente começa a ter ideias de como gerir nosso tempo, tá? Então é importante ter pausas, tá bom? Então, o que eu faço? Toda sexta-feira eu já olho minha agenda da semana e fecho essa agenda. Então, se alguém me acionar numa sexta-feira, finalzinho do dia, Ju, me atende pelo amor de Deus, não sei o quê. Claro que eu vou analisar, né, gente? Se for o cliente, já é meu cliente e realmente é caso de vida ou morte, eu vou abrir uma exceção e eu vou ter buracos na agenda, porque eu deixo buraco de propósito. Então, aí eu consigo atender,
beleza? Mas eu não faço isso para todo mundo. Eu avalio cada caso, tá? Senão eu vou marcar só na outra semana. E assim eu vou montando a minha agenda. Eu uso o Google Agenda e uso o Google Task, né? Que é o Google Tarefas. Por quê? Porque assim, na agenda estão o quê? Ali os meus compromissos realmente, tá certo? Aquilo que eu marquei com as pessoas, né? Então tá tudo ali meus compromissos no Google Agenda. E no Google Tarefas estão ali as tarefas que eu tenho, as atividades que eu tenho que fazer, né? E os prazos para entregar. Eu sempre coloco, por exemplo, se eu combinei com um cliente um prazo para entregar alguma coisa, no caso de vocês, sei lá, um relatório, né? Uma segunda vez de receita, não sei. Aí eu deixo, o que eu faço? Se eu combinei daqui 10 dias, eu coloco no meu Google Task, ali no meu Google Tarefas, 8 dias e não 10. Certo? Por quê? Porque eu não vou deixar no prazo máximo. Porque eu quero surpreender também meu cliente. Então, eu não posso deixar no prazo máximo. Então, é assim que eu vou me programando, tá certo? Então, isso ajuda, tá? A gente a gerir o nosso tempo. Então, eu fixei sexta-feira para olhar e planejar a minha semana, tá certo? E aí, durante a semana, claro, né, gente? Nada é muito rígido também. Então, vai acontecendo, às vezes, de algum compromisso desmarcar, remarcar, cancelar, enfim, e a gente vai ajustando, né? Então, assim, aí você pode antecipar um outro compromisso da outra semana, porque algum outro remarcou, e aí você vai ajustando. Então, é muito importante vocês não ligarem ao automático nessa hora. Então, assim, beleza. Sexta-feira eu planejo a semana, mas eu olho também o que? O que aconteceu na semana que passou. Como é que foi a minha semana que passou? Foi um fracasso? Né? Eu fui engolida pelo tempo? Eu fui engolida pelos compromissos? Minha agenda estava ultra mega lotada e eu tô lá com a língua de fora, tão cansada que eu tô? Como é que foi minha semana? Né? Aí eu já faço aquela análise da tríade do tempo. Será que quantas atividades eu fiz, né, que foram realmente produtivas, importantes, ou seja, que me ajudaram a alcançar a meta, que vão me ajudar a alcançar a meta? Quantas atividades ali eu perdi tempo? O que eu fiz? E o que fez eu perder tempo? O que foi tão circunstancial assim que me fez perder todo esse tempo que eu vi ali que eu levei? O que eu fiz de enfim, de urgente, o que foi imprevisto, o que eu estourei prazo e depois eu fui engolida pelo prazo. Então, eu analiso também o que passou, tá? Então, é muito importante. Vocês perceberam que tudo é análise, né? Tá? A gente precisa analisar para planejar. Não tem outro caminho, tá certo? Por exemplo, né, Mayu me pediu aqui, né, ela me convidou para participar aqui com vocês desse café maravilhoso, consultivo aqui de vocês toda semana. E eu falei, bom, deixa eu colocar, né, um horário dedicado para vocês, né? Então, assim, para gravar esse vídeo e trazer, né, essas dicas para vocês. Então, como eu tenho esses buracos, né, eu consegui, e para mim vocês são prioridade, então eu já coloquei na minha semana mesmo, não esperei para planejamento da outra semana. Por quê? Porque eu tenho esses buracos estratégicos, tá certo? Conta para ninguém não que eu tenho isso, tá? Porque eu tô dando a minha estratégia para vocês, tá bom? Então, meninas, vamos começar? Ó, resumidamente, analisa a sua semana, tá bom? Classifica as suas tarefas e a quantidade de horas que você gasta com coisas importantes, urgentes e circunstanciais, tá? Se vocês quiserem ler o livro, leia o livro, tá bom? Usem ferramentas para vocês se organizarem e não esquecer de nada, tá bom? Porque além de gerir o tempo, essas ferramentas ajudam você a não esquecer, né? Google Agenda e Google Task, Google Tarefas é o que eu uso muito, porque aí eu tenho no celular também. Então, às vezes, quando um cliente me aciona, às vezes eu tô no trânsito, e aí eu ouço o WhatsApp do cliente. E aí ele tá me pedindo alguma coisa. Aí eu falo, acabei de ouvir, meu Deus do céu. Ou você coloca lá como não lida no WhatsApp, né? Mas para responder depois, ou você já coloca, puxa, eu preciso resolver isso pro cliente. Então, eu já vou lá paro no farol, encosto o carro, já entro no meu Google Tarefas e acrescento rapidamente, gente, para eu não esquecer daquilo que o cliente me pediu. E já vai lá pro meu Google Agenda, pro meu Google Tarefas, tá? Então, eu chego no escritório, eu consigo depois lembrar certinho todas as pendências que eu tenho para cumprir, tá bom? Bom, meninas, acho que é isso. Ficaria aqui falando muito mais com vocês, mas espero que seja proveitoso aí, né, o conteúdo que eu trouxe, as dicas que eu trouxe. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato, tá? Manda os recadinhos aí pela Mayumi, e aí eu estaria aqui à disposição de vocês, tá bom? Como sempre. Muito obrigada, um prazer poder participar do café consultivo de vocês, tá? E bora tomar um café da manhã, né? Um beijo, meninas.